A paz do Senhor, que bom poder te encontrar para juntos mergulharmos em mais um texto da palavra do Senhor e aqui, no devocional de hoje, refletirmos sobre o nosso trabalho. Sabe que nós vivemos uma geração em que cansaço, fadiga, parece que se tornou resultado de empenho, dedicação, de esforço, mas por vezes, você sabe o que eu vou te dizer. Nem todo trabalho produz o fruto esperado. Bom, eu quero com esse devocional te chamar a uma reflexão para juntos avaliarmos em Deus, através da sua palavra, como nós estamos construindo a nossa vida. Mas, como eu digo sempre, antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever agora. Se você ainda não compartilhou nenhum dos nossos devocionais com alguém e deseja compartilhar, faça isso. Pegue o link, envie para alguém. Tenho certeza que essa palavra pode servir de instrução, de condução de vida para outras pessoas. Além do que, eu quero te convidar a curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Ele é sempre muito importante para a construção daquilo que nós estamos fazendo neste tempo. Bom, de tudo isso, eu quero chamar você a ler comigo, antes de mergulharmos em uma reflexão, a lermos um texto bíblico que é uma palavra profética. Eu digo sempre que entre todos os profetas do Antigo Testamento, existe um profeta que todas as vezes que eu leio o seu livro, eu leio como um profeta que fala pouco, mas é muito incisivo naquilo que fala. É como se eu pudesse, todas as vezes ao lê-lo, ser confrontado pela presença do próprio Deus. Porque eu enxergo o próprio Deus dessa maneira. Um Deus que fala de maneira direta, objetiva, construtiva. Um Deus que me ama. Porque me ama não permite que eu continue fora dos seus desígnios. Embora Ele me deixe escolher caminhos, Ele sempre me dá uma palavra de orientação. Sabe que eu gosto desse lugar em que eu percebo através da palavra de Deus, Deus consertando, limpando a eira da minha caminhada, para que eu possa, de alguma forma, produzir em Deus, para Deus e por Deus, algumas coisas que são necessárias para o seu reino. Portanto, eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu é o livro do profeta menor do Antigo Testamento, um livro muito curto, um livro de 2 capítulos, mas extremamente profundo. Só para te dar um pano de fundo de como Ageu profetizou, o povo estava voltando da Babilônia depois de 70 anos de cativeiro. O povo voltou para a Babilônia e em um período específico, entre Esdras e Neemias, o povo estava reedificando o altar de adoração, o templo onde a presença de Deus era adorada. E no meio desse caminho, em meio aos embates dessa reconstrução, em meio às adversidades desse tempo, Deus levanta este homem chamado Ageu para profetizar aquela nação que agora voltava da Babilônia com um propósito: reedificar os muros, os altares de adoração em Jerusalém. Assim, Deus chama o profeta Ageu. E eu quero ler com você aqui uma coisa que eu acho fascinante na vida de Ageu. O capítulo 1, ele tem nos 5 primeiros versículos uma informação que para mim serve de muita nutrição espiritual para a vida que hoje eu e você estamos passando no Senhor e nas coisas cotidianas da nossa vida. Preste atenção, olha o que o texto diz. No 2º ano do rei Dário, versículo 1, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis,
mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Ora, Ageu está confrontando aquele povo. E algumas coisas para mim, elas são muito claras nesse texto. Se você puder entender o que eu estou construindo aqui com você para esse devocional, existe uma pergunta que quase ninguém faz nesse texto. Uma pergunta que é muito sincera diante daquilo que Ageu está escrevendo aqui. Ele diz, olha, vocês semeiam muito, mas recolhem pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. O que Ageu estava dizendo? O problema de vocês não é falta de trabalho, porque vocês trabalham, vocês se empenham, vocês se dedicam, vocês se esforçam, vocês estão doados, vocês estão empenhados, vocês estão se esforçando. Mas o que me dá a perceber é que no meio daquele caminho todo, no meio daquele esforço todo, no meio daquele empenho todo, Deus não acusa aquele povo de preguiça. Deus não diz, vocês ficaram preguiçosos, vocês deixaram a mão no arado, vocês abandonaram as tarefas. Não, Deus em nenhum momento fala àquele povo que eles estavam preguiçosos, mas Deus faz uma acusação através do profeta Ageu. Deus estava dizendo àquele povo, vocês subverteram a ordem do reino dos céus. Eu gosto de uma expressão e vou apenas te dizer, porque Jesus contando ou ensinando o Sermão do Monte, Jesus diz sobre os lírios e as aves. Jesus diz que tanto os lírios como as aves não semeiam, não trabalham, mas mesmo assim o Senhor dá a elas. É no Sermão do Monte que Jesus explica uma das coisas mais extraordinárias. Ele diz, buscai primeiro o reino do céu, sua justiça, e todas estas coisas, o que havei de comer, o que havei de beber, o que havei de vestir, estas coisas vos serão acrescidas, vos serão lhes dadas, lhes serão providas. Ora, porque então existe no reino dos céus uma dinâmica que é um princípio que eu não posso negociar, o princípio da prioridade. Sabe o que acontece com aquele povo? Aquele povo voltou para Jerusalém e a única coisa que eles fizeram foi parar de reconstruir o templo. Mas não pararam de erguer os seus trabalhos, de fazer as suas tarefas, de erguer as suas casas, de trabalhar por uma vida melhor, de trabalhar para ter uma condição de vida melhor, de trabalhar para ter uma condição de vida melhor para os seus filhos, e a gente se esquece que a melhor condição para uma casa, para uma família, para um filho, é aquilo que nós ofertamos em Deus. É o Deus que nós mostramos e revelamos a eles. Sabe o que Deus está fazendo aqui com esse povo? Ele estava dizendo, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês trabalham muito e colhem pouco. Vocês têm fome, mas não se saciam. Têm sede, mas não se abastecem totalmente. Vocês trabalham e todo o resultado do vosso trabalho parece que é colocado num bolso que tem um furo, que tem um rasgo e desperdiça aquilo que vocês têm. E é aqui que eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Então é possível trabalhar muito e colher pouco? Te pergunto ainda mais, é possível produzir muito e avançar pouco? Te pergunto pela terceira vez, quem disse a você que excesso de atividade é sinônimo de propósito? Deus nos dá esse profeta para deixar esta pergunta ao meu e ao teu coração, para nos fazer refletir com toda certeza. Sabe por quê? Porque todo excesso sem propósito gera cansaço, fadiga, angústia, aflição. Sabe uma coisa que eu aprendi em Deus e eu quero te ensinar? Eu aprendi que a obra de Deus não é fácil, não é simples, não é simplória. A obra de Deus é difícil. A mesma palavra nos ensina que o reino de Deus é tomado por esforço. Portanto, ela não é fácil. Mas uma coisa eu também aprendi,
que embora ela não seja fácil, a obra de Deus tem algo que é fantástico, que o mundo jamais vai poder te ofertar. A obra de Deus não é pesada. Não pode ser pesada, porque quando for pesada, deixou de ser a obra de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor disse a mim e disse a você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esta palavra que Ageu está dizendo a eles. Sabe por que vocês se cansam? Sabe por que vocês trabalham tanto e não têm tanto gozo, tanta alegria? Sabe por que vocês sempre sentem a ausência de alguma coisa? É porque fugiram do propósito. Todo excesso pode provocar um desígnio distinto do propósito estabelecido. Pense nisso. Eu preciso terminar com uma frase que eu gostaria que você anotasse. Eu queria que você escrevesse isso. Nem todo cansaço é fruto do trabalho. Às vezes, é o resultado de uma vida construída fora das prioridades de Deus. Que essa palavra fale ao teu coração. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus.